quando nós olhamos para os pioneiros, porque muitos usam muito os pioneiros como a base para sustentar, ou seja, eles entendem que os pioneiros são a base da doutrina. Por exemplo, se alguns pioneiros estivessem errados, para nós temos que seguir os pioneiros. E dizem, vocês não podem remover os marcos antigos que foram colocados, isso tudo. E quando nós voltamos, quase que é razoável também, né? Nós vimos que alguns pioneiros não concordavam muito com a doutrina da Trindade. Alguns pioneiros nossos criticavam o conceito trinitariano. Como é que nós vamos entender isso, Rubens? Como é que entendemos o fato de que alguns pioneiros, que eram nossos irmãos adventistas, que eram um dos cofundadores da igreja, criticavam a doutrina da Trindade? Ok. Este é um argumento forte dos antitrinitários. Eu queria separar este argumento em dois, ok? É verdade, haviam alguns pioneiros que não acreditavam na Trindade como a Igreja acredita. O Kellogg é um perfeito exemplo disto, por isso ele era panteísta, por isso ele não acreditava na doutrina da Trindade. Por exemplo, outro era o Wagner, e ele não acreditava na plena divindade de Cristo, ou seja, ele acreditava que Cristo foi criado, ok, em determinada altura pelo Pai. Portanto, foi a ideia de ter sido gerado do Pai. Mas, no entanto, esta nunca foi a posição oficial da Igreja. Agora, eu queria partilhar convosco dois textos que na altura foram os textos que me convenceram a ser antitrinitário. E como eu não tinha uma ideia correta sobre o que era a Trindade, estes textos convenceram-me. E eu vou mostrar estes textos no sentido de que estes são textos dos nossos pioneiros em publicações oficiais a criticar a doutrina da Trindade. Está bem? Mas agora reparem bem no que diz. Isto é muito importante. Eu vou colocar no ecrã. A doutrina da Trindade, que foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Niceia em 325, essa doutrina destrói a personalidade de Deus e do Filho de Jesus Cristo, Nosso Senhor. A forma infame como foi imposta à Igreja aparece nas páginas da história eclesiástica. Isto é uma publicação oficial da Igreja a criticar a doutrina da Trindade. Mas agora reparem bem, qual é a doutrina da Trindade que eles estão a criticar? A doutrina que foi instituída em Niceia em 325, certo? Reparem, um outro, que foi o outro que me convenceu na altura, não é muito condizente com o senso comum falar que 3 serem 1 e 1 serem 3. Quem é que acredita nisto? É o credo católico. Esta doutrina da Trindade foi trazida para a Igreja no mesmo tempo que a adoração de imagens e a guarda do domingo. E não é mais do que uma doutrina dos persas remodelada. Ela começou por volta de quê? 325. Ora, na altura estes textos convenceram-me. Afinal, os antitrinitários estavam certos. Mas quando eu fui estudar, o que é que eu me deparei? Que, de facto, estas críticas nas publicações oficiais da Igreja não eram à doutrina da Trindade, mas sim à doutrina da Trindade católica, que começou no ano 325. Então, estas críticas eram para esta doutrina desta doutrina católica. E esta doutrina católica, e eu concordo plenamente, ela destrói completamente a personalidade de Deus e de Jesus Cristo. Esta doutrina veio destruir aquilo que a Igreja primitiva acreditava. Ela destruiu a plena divindade de Cristo. Ela destrói realmente a relação que nós podemos e devemos ter com Deus. Ela é uma doutrina que é baseada, esta doutrina da Trindade Católica, é baseada em premissas pagãs e foi introduzida na mesma altura em que foi introduzido domingo, foi introduzida na mesma altura dentro, não foi exatamente neste concílio, mas foi logo a seguir, portanto, na mesma altura, no mesmo século, digamos assim, foi introduzida também a adoração das imagens, que foi um bocadinho mais tarde. Então, eu concordo plenamente com estas citações que nós acabamos de ler. E eu aceito que a doutrina que foi criada em 325, ela destrói a personalidade de Deus. Esta doutrina é uma doutrina com raízes pagãs. É verdade. Mas esta não é a doutrina que os adventistas acreditam. Os adventistas acreditam na doutrina que os líderes da igreja primitiva acreditavam.
E nós voltamos às origens daquilo que a Igreja acreditava antes do Concílio de Niceia. Nós vamos ver já de seguida exatamente isso. Mas é muito importante fazer esta distinção. A maior parte das críticas dos nossos pioneiros eram à Trindade Católica e não à doutrina da Trindade como um todo. Porque eles, como já vimos, posicionaram-se e disseram: nós não acreditamos nisto. Nós acreditamos que Deus é uma união de 3 pessoas. A Igreja Adventista nunca duvidou da plena divindade de Cristo, nem do facto de Cristo ser eterno, nem duvidou de quem é o Espírito Santo. Então precisamos ter muita atenção que as críticas dos nossos pioneiros dividem-se em 2. A maior parte das críticas estavam-se a referir à doutrina católica, ok? Isto é um ponto. E havia alguns pioneiros, uma minoria, que esses sim tinham problema com todas as doutrinas da Trindade, nomeadamente o Kellogg's e alguns que ele conseguiu influenciar. Mas nós não estamos aqui para seguir homens, nem para seguir pregadores. Nós estamos aqui para seguir aquilo que Deus diz. E por isso é que é muito importante nós sabermos exatamente a história, sabemos exatamente o que aconteceu. E nós não podemos usar o argumento que os pioneiros é que estavam certos. Nós temos que usar o argumento que aquilo que Deus inspira é o que está certo. Aquilo que está na palavra de Deus é o que está certo. E nós ainda vamos ver o que é que está na palavra de Deus. Mas é muito importante nós sabermos exatamente, quando nós vemos uma crítica, sabemos a que é que ela se está a referir. E esta crítica que nós acabamos de ver é da Trindade Católica. E só para terminar este ponto, só uma outra citação de 1969 diz o seguinte: que uma pessoa sejam 3 pessoas, que é aquilo que os católicos acreditam, e 3 pessoas sejam uma, é uma doutrina que nós podemos proclamar ser contrária à razão e ao senso comum. E eu concordo plenamente. Mas a doutrina que me oponho é contrária, sim, à palavra certa de que Deus está Ele mesmo implantado dentro de nós. Tal doutrina Ele não pede para acreditar. É verdade, porque se nós acreditássemos na Trindade Católica, então se os 3 são um e um é os 3, se o Espírito Santo habita em mim, então é o próprio Pai que está a habitar em mim. E isso não pode ser. A Bíblia não ensina isso. Então temos que distinguir exatamente isso. E é muito importante nós compreendermos o contexto das coisas e o contexto das críticas, porque estas citações que eu acabei de ler foram aquelas que me convenceram. Afinal, os antitrinitários estavam certos. Mas, afinal, não estavam. Porque a crítica não era à Trindade, mas sim a crítica era à Trindade Católica, que, de facto, não é aquela que nós acreditamos.